Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo da série RBTech Responde. Para o vídeo de hoje eu selecionei 5 perguntas que foram deixadas na nossa fanpage do Facebook lá sobre assuntos diversos que eu vou responder a partir de agora. Mas antes de começar a responder, eu quero também informar que o RBTech Responde agora vai ter dia fixo para ser publicado na fanpage para vocês fazerem perguntas. Antes eu não tinha definido isso ainda, não sabia quando que ia acontecer e se ia acontecer. Então ficava um negócio meio desorganizado. A partir de agora, todo dia 1º e todo dia 15 de cada mês, indiferente de que dia da semana isso vai cair, se vai ser feriado, se vai ser dia normal ou não, eu vou publicar a imagem lá, o post na fanpage do RBTech para você fazer suas perguntas. Se tiver bastante pergunta, eu faço até 2 vídeos por mês, senão eu junto dos 2 posts e vou fazer um vídeo por mês, então respondendo as dúvidas de vocês sobre qualquer assunto. Todo dia 1º e todo dia 15, às 20 horas, eu vou agendar a publicação e vai ser na fanpage do RBTech no Facebook para você participar desse quadro e fazer as suas perguntas. Vamos começar então as respostas do vídeo de hoje. A primeira pergunta que eu tenho aqui foi do Rogério Smair, que perguntou como eu faço quando preciso substituir uma peça numa máquina de um cliente, já que eu trabalho com manutenção e não tenho loja. Como que eu procedo nesses casos? Então, eu não tenho loja porque o fluxo de venda que eu teria ele é muito pequeno. Apesar de eu ter uma comunidade relativamente grande na internet, eu não teria muito fluxo de venda. E se você tem pouco fluxo de venda e você tiver 1 ou 2 RMA por ano, já acabou com a tua vontade de trabalhar com venda de peça. Então, por isso que eu não tenho loja. Eu faço uma espécie de parceria, digamos assim, com alguns conhecidos, alguns amigos que têm loja aqui na cidade ou na região. E eles fazem um preço um pouco diferenciado para mim, comprando lá as peças com eles para repor nos clientes. Então é assim que eu trabalho atualmente. A segunda pergunta selecionada para o vídeo de hoje foi do Stefan Monteiro, acho que é assim o nome dele. E ele fala que tem pouca idade, tem 21 anos e tem receio, como prestador de serviço, de transparecer imaturidade ou pouca experiência, no caso para empresas ou para clientes que ele for atender. Por isso ele fica um pouco receoso. E ele perguntou se eu já passei por essa situação e como contornar esse tipo de situação para que o cliente confie na sua capacidade de resolução de problemas. Então, isso é uma coisa que não tem como ensinar num curso, ensinar numa aula ou num vídeo. Você tem que sentir confiança naquilo que você faz. É um negócio que tem que partir mais de você do que do cliente. Se você deixar transparecer insegurança, instabilidade na hora de passar qualquer tipo de informação para o cliente, ele vai perceber a falta de experiência, você tendo 20 ou 50 anos. Isso não importa a idade, importa sim a segurança que você impõe naquilo que você diz. Você tem que ter imposição na hora de falar as coisas, de dar uma resposta para o teu cliente, não gaguejar, não ficar indeciso. Se você não sabe, ter a humildade de dizer, olha, eu não sei, mas eu vou atrás dessa informação e vou te trazer a resposta. E basicamente é isso, não tem muito segredo nessa área. A questão de resolução de problemas é assim, ó, tem uma lógica básica pela qual você pode descobrir qualquer tipo de problema no computador. Isso você aprende com o passar do tempo e cada um tem a sua própria lógica, digamos assim, de identificação de problemas. Então não é uma coisa que eu posso te ensinar ou que eu posso te dizer como fazer. É uma coisa que tem que partir de você ter segurança e, obviamente, quanto mais você estudar, mais segurança você vai ter para deixar isso claro para o seu cliente na hora que você precisar conversar com ele sobre qualquer assunto que seja. A próxima pergunta a ser respondida foi enviada pelo Weberson Loureiro e perguntou se eu poderia mostrar a minha estrutura na Amazon para armazenamento de arquivos e para newsletter, como que eu utilizo, se eu pudesse mostrar alguma coisa. Então, pessoal, para quem não conhece, a Amazon ou a AWS são um conjunto de serviços de cloud computing que a Amazon oferece que você pode contratar sob demanda, você só paga para aquilo que você usar. Mas se eu for explicar aqui a estrutura que eu uso, como que eu fiz, deixei de fazer, vai ficar muito extenso o vídeo, vai ficar um negócio muito grande e talvez não seja do interesse da grande maioria das pessoas que estão acompanhando o vídeo. Por isso, Weberson, se você quer aprender um pouquinho mais, aqui ó, eu indico esse livro, AWS para Desenvolvedores. Ele é da editora Novatech. Foi escrito pelo meu xará, o Ricardo Lecheta, ou Lequeta, não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele. Você procura esse livro, se eu não me engano ele está custando aí na casa dos 80, 90 reais. E você tem aqui uma explicação sobre os principais serviços que a Amazon oferece
você tem passo a passo, guias de configuração. É um livro bem interessante se você precisa, se você faz questão de aprender sobre a AWS, sobre os serviços que a Amazon pode disponibilizar para você em Cloud Computing. Vai lá, adquire o livro que você vai ter muita coisa interessante aqui, com certeza você vai conseguir extrair bastante coisa. Eu tenho muita dica que eu peguei desse livro para implementar no RBTech, mas eu já usava a Amazon antes desse livro aqui, mas de uma forma muito mais básica. Hoje eu tenho conhecimento melhorado graças a esse livro aqui, então fica a dica aí para você também. A próxima pergunta foi feita pelo Bruno Teodoro de Aquino, que ele comentou aqui que reparou que eu uso o Windows 7 e perguntou se eu também uso Linux na minha máquina, em máquinas virtuais, e que distribuição eu utilizo. Então, na minha máquina, no meu PC aqui eu tenho Dual Boot, eu tenho Windows 7 e tenho Linux Mint que eu utilizo. Durante o dia, quando eu estou fazendo minhas tarefas rotineiras, a maior parte do tempo eu estou utilizando o Linux. Quando eu escrevo artigos, eu estou utilizando o Linux. Eu uso o Windows mais para gravação e edição de vídeos, que apesar de eu conseguir fazer no Linux, eu não consigo ter produtividade como eu tenho utilizando o Camtasia Studio e o Sony Vegas dentro de ambientes Windows. Então eu tenho no meu notebook também Dual Boot, a minha esposa usa o Windows e eu uso o Linux no notebook, eu uso o Linux Mint também. Mas no notebook eu utilizo só Linux, então eu tenho tudo lá que eu preciso. Quando eu preciso apresentar um projeto, alguma coisa para um cliente, eu levo o notebook. E no meu computador eu tenho Dual, então, mas utilizando o Linux Mint, não faço questão de distribuições mais avançadas, como muitas pessoas costumam dizer. Para mim, o que o Mint me oferece está de bom tamanho, eu uso para tarefas rotineiras, então por isso que eu estou utilizando essa distribuição. E a última pergunta do nosso vídeo de hoje foi enviada pelo Lucas Vital e perguntou se o preço de um serviço em máquinas novas ou antigas vai sofrer alteração, vai mudar, vai ter alguma diferenciação. Basicamente não, é que depende do serviço, depende da máquina. O que eu costumo fazer? Quando um cliente me procura para consertar alguma máquina que é mais antiga, você já vê de cara que a máquina não vai valer a pena você mexer. Por exemplo, aí você pega uma máquina que vale R$300 e você vai fazer uma formatação, uma limpeza nela que vai custar 120, 150, é uma coisa que não vale a pena. Então eu costumo comentar com clientes, olha, você tem uma máquina relativamente antiga e eu acho que não compensa, não vale a pena o custo de você fazer uma manutenção nessa máquina, ou fazer um upgrade nessa máquina, ou fazer alguma coisa. Seria mais interessante você adquirir uma máquina nova, mas se mesmo assim você quiser, eu vou fazer o serviço. Já a questão de preço, eu não costumo fazer distinção, uma vez que o serviço é praticamente o mesmo. Óbvio que existem exceções, hoje não mais tanto, mas há um tempo atrás tinha aqueles gabinetes begezinhos, aqueles que tinham uma série de limitações, muitas vezes você precisava instalar uma placa extra, um HD a mais, alguma coisa não tinha espaço, não tinha como instalar. Então nesses casos precisava de adaptador, precisava de gambiarra, como a gente costuma chamar. Eu costumava até aplicar alguma diferença de preço, mas hoje em dia isso praticamente não acontece mais. Eu, pelo menos, não estou mais fazendo distinção, a única coisa que eu faço é alertar o cliente, olha, o serviço vai custar tanto e a tua máquina vale X, eu acho que não vale a pena. Então é uma questão de conversar com o cliente e verificar, mas eu acho que não deve haver distinção do serviço. E esse foi o RBTech Responde de hoje, eu espero que você tenha gostado. Lembrando então, dia 1º e dia 15 de cada mês, às 20 horas, vai ser publicado lá na fanpage do RBTech no Facebook o post para você participar desse quadro, para você enviar suas dúvidas, suas perguntas sobre qualquer assunto. Se você gostou, deixa aí seu joinha. Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão sobre esse vídeo, deixe seu comentário que a gente está aqui para te ouvir e também para te atender no que for possível. No mais, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.